Salmo capítulo 32, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos todos ler mais uma vez? Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Meus irmãos, esse salmo ele está recheado de boas notícias. E ele já inicia o salmo com uma grande notícia para nós. E é sobre essa novidade, é sobre essa notícia que nós vamos falar hoje à noite. E o Salmo 32 está na galeria dos salmos mais reconfortantes que há na Bíblia Sagrada. Estas palavras de Davi, elas foram repetidas por grandes homens de Deus em toda a Bíblia. Vejamos o que disse o profeta Isaías a respeito desse assunto. Ele diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão brancos como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Aqui em Isaías, a certeza do perdão de pecados é uma ideia de mudança radical. É a mesma que Davi emprega também no Salmo. Ouçamos agora o que diz Paulo a respeito desse tema também. Paulo diz aos Romanos capítulo 6, verso 11: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Temos aqui em Paulo a mesma ideia de uma grande mudança que é operada em nós, de uma grande mudança que é imputada em nós. E por isso que o salmista Davi, no Salmo 32 que nós lemos, ele declara alegremente: mais que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. E nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler duas palavras, que são palavras-chave para que nós possamos entender melhor esse texto, e é sobre elas que nós vamos refletir nesse momento. A primeira delas é iniquidade e a segunda, pecado. O que vem a ser? Que diferença há entre as duas? São a mesma coisa? São coisas diferentes? E nós vamos entender isso. E após ser confrontado por Deus pelo seu pecado, Davi tem diante de si exposto os seus pecados, descoberto os seus pecados. Davi vai se derramar diante do Senhor e ele vai se arrepender e vai reconhecer que ele é falho, que ele de fato é pecador. E ele faz isso e deixa registrado na palavra de Deus em vários versículos. O mais famoso deles, Salmo 51, verso 1, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e a multidão de tuas misericórdias. Depois, amargurado, ele continua orando: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o coração do meu pecado. Salmo 51, 2. E diante da sua impureza, diante da impureza que o pecado coloca no homem, ele continua: purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, 7. E Davi encerra esse salmo com uma oração dizendo: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não será desprezado. Salmo 51, 17. Ao receber o perdão do Senhor, Davi vai expressar a sua total alegria, a sua felicidade. Ele diz: bem-aventurados os que têm a sua iniquidade perdoada e o seu pecado coberto. Ao falar isso, Davi tem consciência plena
do que representa o pecado, do que representa a iniquidade, e maior ainda é a sua consciência daquele que perdoa e daquele que cobre os pecados. E para nós crentes, e para aqueles que ainda não são crentes, é fundamental que nós tenhamos esses dois entendimentos, do que vem a ser pecado, do que vem a ser iniquidade, e do poder glorioso que tem sobre essas duas coisas o sangue de Cristo Jesus. Se você tem consciência plena do poder salvífico que há no sangue de Cristo Jesus, você descansará como a alma de Davi descansou e poderá dizer: mais que feliz é aquele cujo pecado e cuja iniquidade é perdoada. Esta, juntamente com transgressão, que seria uma terceira forma dessas duas coisas aparecerem, são palavras que no Antigo Testamento são a mesma coisa que afrontas a Deus, ou afrontas graves a Deus. É esse o significado de um modo geral, tanto para a iniquidade, tanto para pecado, como também para a transgressão. A palavra iniquidade, ela tem algo a ver com falta de equidade. Mas o que é isso? Equidade tem a ver com justiça. Então, iniquidade é exatamente falta de justiça. Mas também ela pode ser entendida como perversão, como impiedade, como maldade. É isso que vem a ser a palavra iniquidade. Já pecado é algo que a palavra pecado, o seu significado original é errar o alvo. Mas a palavra pecado tem muito mais a ver com uma falha, com uma violação da lei de Deus, com uma blasfêmia contra Deus. Já transgressão, ela tem o sentido de rebelião, de desrespeito e de desobediência obstinada, ou seja, a pessoa se rebela, a pessoa desrespeita conscientemente. Ela faz exatamente sabendo o que está fazendo. É essa a diferença. Então, iniquidade, falta de justiça. Pecado, violação da lei de Deus ou blasfêmia contra Deus ou uma falha. E transgressão é uma rebelião, quando você comete um erro sabendo exatamente que o que você está fazendo é errado e que você está transgredindo e que você está violando e que você está fazendo mal a Deus ou ao próximo. E Davi havia feito as três coisas, exatamente as três coisas, e infelizmente muitos de nós também fazemos exatamente as mesmas coisas. Nós somos iníquos, nós somos pecadores e ao mesmo tempo também somos transgressores. E ao sermos confrontados pela Escritura, nós somos desmascarados. Não há um justo sequer, diz Paulo aos Romanos. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Por isso que ele usa a palavra justo. Não há um justo, porque todos somos iníquos. Todos cometemos a iniquidade, que é exatamente a falta de justiça, falta de equidade. E as palavras escritas por Davi nesse salmo, elas foram confirmadas por João. Quando Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, ele vai ser ecoado no futuro por João, quando João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E note que João faz exatamente a diferença de pecado e de injustiça. O sangue de Cristo nos purifica de pecados, mas também nos purifica de todas as iniquidades que nós venhamos cometer. Note que a mesma ideia de pureza e perdão é afirmada por João. Entretanto, ele ainda mais claro, dentro da revelação progressiva da Bíblia, João vai abrir as cortinas e
vai acrescentar algo que é fundamental para nós. Algo que Davi só fez depois que teve o seu pecado confrontado por Natã. E quando Davi tem o pecado confrontado, o que é que ele faz? Ele confessa. E é isso que João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados confessados e nos purificar de toda iniquidade ou de toda injustiça. É preciso que os nossos pecados sejam admitidos por nós mesmos em nosso coração, porque eu jamais confessarei um crime não cometido. Da mesma forma, eu jamais confessarei um pecado não cometido. E nós precisamos ter consciência de que somos pecadores. Nós precisamos ter consciência plena de qual pecado fizemos e cometemos para que nós possamos confessá-lo e assim alcançar essa graça que é o perdão. Precisamos parar de olhar no espelho e nos apaixonar por aquilo que nós vemos. E nós somos muito propensos a fazer isso. Nós olhamos para o espelho e gostamos daquilo que vemos. Nós olhamos para o espelho e cada vez mais admiramos aquilo que nós vemos ali. Um coração arrependido e torturado pela consciência de ter cometido um erro não será desprezado pelo Senhor. É isso que Davi diz, que Deus jamais rejeitará um coração contrito e um coração arrependido. Por isso a alegria de Davi: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Bem-aventurados aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Ou o contrário. Quem é esse que até perdoa pecados? Foi isso que os judeus diziam ou disseram quando Jesus curava alguém. E o que é que Jesus dizia quando ele curava alguém? Vá e não peques mais, os teus pecados foram perdoados. E em Lucas capítulo 7, 49, quando Jesus repete essa expressão para uma mulher pecadora, os judeus ao ouvirem diz: quem é esse que até perdoa pecados? Esses homens, eles não podiam negar aquilo que seus olhos viam. Eles viram cegos enxergarem, eles viram surdos voltarem a ouvir, eles viram deficientes físicos sendo curados, eles viram até mortos sendo ressuscitados, mas eles não admitiam o poder de Cristo em perdoar pecados. Tudo isso que eles viram era incrível, mas se tornava crível, pois estava ao alcance dos olhos. Mas perdoar pecados, aí já era demais. Eles diziam: quem é esse que até perdoa pecados? E aí, diante dessa explicação, nós podemos entender por que é que os fariseus dizem até. Porque eles viram Jesus ressuscitando o filho da viúva. Eles viram Jesus dando vista aos cegos. Eles viram Jesus fazendo com que os coxos e os mancos andassem. E aí eles dizem: quem é esse que até perdoa pecados? Porque ele fez tudo isso, nós vimos, diante dos olhos. Agora, perdoar pecados, só Deus quem pode fazer isso. E quem é esse homem que de uma hora para outra, além de tudo que ele já fez, que nós não conseguimos explicar, ele chega para essa mulher pecadora diante de nós e diz: vai, os teus pecados estão perdoados. Com isso a gente entende que a iniquidade e o pecado nos cega. Ela nos impede de enxergar além dos nossos próprios narizes. Cristo deu vista aos cegos. Cristo ressuscitou mortos. Porém, esses homens, diante de toda a sua iniquidade, eles não creram. E o coincidente, meu irmão, nessa história que há em Lucas capítulo 7, é que, diante de tudo isso, João, não o apóstolo, mas João, ele está preso. E aí manda uns dos seus discípulos perguntarem a Jesus se Jesus de fato era o Messias ou se eles precisariam esperar outro. E qual é a resposta de Jesus? Dá para os discípulos de João darem a ele.
ele diz: vá até João e diga que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam. E aí, quando essa notícia chega a João, João sabe que diante de tudo isso era o que se cumpria as escrituras a respeito do Messias. E João crê, e João tranquiliza-se, porque sabe que aquele de fato é o Messias, o prometido de Deus. Porém, João creu apenas porque os discípulos disseram, mas os fariseus viram e não criam. Quem é esse que até perdoa pecados? E para ouvirmos de Jesus, teus pecados estão perdoados, é necessário que a gente admita de joelhos que nós somos pecadores. É preciso que nós estejamos numa condição de humildade diante de Deus, reconhecendo que nós somos transgressores e que nós somos pecadores. Só assim nós iremos abrir o nosso coração diante do Senhor e reconhecer que somos pequenos, que somos falhos e que somos de fato pecadores e iníquos. Caso contrário, se você não tiver essa condição de se humilhar diante de Deus, você irá ouvir de pé no tribunal do Cordeiro: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qual é o melhor? É de joelhos reconhecer o senhorio de Cristo e que você é pequeno e pecador, ou de pé para ouvir uma sentença: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí Davi continua, cujo pecado é coberto. E eu não posso esquecer da frase dos fariseus: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus responde essa pergunta dos fariseus ao longo de toda a Bíblia usando a mesma expressão usada por Deus: eu sou. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou a rocha. Eu sou. E uma canção que eu gosto muito, eu sempre cito ela por aqui, diz que pecado não se discute, pecado se paga, e Cristo pagou por nós. Não adianta nós chegarmos diante de Deus e querermos justificar. Nós só precisamos admitir. O pastor Augusto Nicodemos, uma vez foi perguntado qual seria o tipo de oração que vai representar arrependimento. E aí a resposta que ele dá é exatamente essa: uma oração que confessa pecados, mas que seja uma oração que menospreze você e glorifique aquele que te dá perdão. E aí geralmente ele diz que nós oramos assim, e diz que nós fazemos a seguinte oração, da seguinte forma: Senhor, eu pequei, mas nós precisamos tirar esse mais. Nós precisamos deixar de tentar explicar ao Senhor: Senhor, eu pequei e me perdoa. É essa que deve ser a oração. Não precisamos explicar, mas a gente insiste: mas se fulano não tivesse dito, mas se fulana não tivesse do jeito que estava, mas se. Então, à medida que nós dizemos mais, mostra que nós não estamos sinceramente arrependidos. É só lembrar da oração do fariseu e da oração do publicano. Qual foi a oração que foi tida como a oração correta? É justamente a do publicano. E qual foi a forma que ele orava? Diz o texto de Jesus que ele diz que batia nos peitos e dizia, sem ter coragem de olhar para frente: Senhor, ser propício a mim, pecador. É essa a oração dele. Ele se põe diante do Senhor como pecador. Já o fariseu, ele diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como o publicano. Graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo que tenho, inclusive do cominho e da pimenta. É essa oração que nós não devemos fazer. Nós devemos se pôr de joelhos
diante do Senhor, reconhecendo o tamanho do seu perdão e reconhecendo a grandeza do nosso pecado. Jesus diz ao fariseu Simão, que está em sua casa, enquanto a pecadora lhe molha os pés com lágrimas: Simão, a quem muito se perdoa, muito se ama. Mas, porém, a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E a Bíblia diz que Cristo se fez maldito no nosso lugar. A dívida que era tua, Ele pagou essa dívida. A vergonha que era tua, Ele passou essa vergonha. A morte que era para você, Ele morreu essa morte em teu lugar. O pecado que era teu, Ele cobriu com o seu sangue. E eu gostaria de encerrar essa minha fala repetindo novamente as palavras do profeta Isaías, quando ele diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Isso é uma convocação do próprio Deus. Vamos refletir junto, meu povo, junto comigo. E o Senhor diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles como a lã se tornarão. Grave bem esse texto, Isaías capítulo 1, verso 18. E quando você se sentir pecador, leia esse texto 1, 2, 3, até que você creia veementemente, que você creia verdadeiramente que esse Deus pode lhe perdoar os pecados. E só assim você poderá dizer: eu sou bem-aventurado, porque os meus pecados foram perdoados e a minha iniquidade foi coberta. Mas coberta por quem, pastor? Coberta pelo precioso sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Quando Ele olha para a igreja, Ele não vê um monte de pecadores reunidos, mas um monte de santos justificados no sangue do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. É isso que Ele vê. E é por isso que nós estamos aqui. E é nisto que nós cremos quando nos reunimos. E se alguém aqui presente que ainda não tinha vislumbrado isso, ou se há alguém escutando através dessa transmissão, que você possa confessar o seu pecado publicamente e possa confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Alguém que compreendeu de fato que Jesus é aquele que pode dizer a você: os teus pecados foram perdoados. Sejam eles do tamanho que forem, sejam eles da espécie que for, sejam eles do nível que for, sejam eles para quem tiver sido, mas Cristo pode dizer para você: os teus pecados foram perdoados. Alguém que, como Davi, vai poder dizer em alto e bom som: hoje eu me tornei alguém cujo pecado foi perdoado e cuja iniquidade foi coberta. Se esse alguém é você, eu gostaria que você orasse nesse momento, curvasse a sua cabeça juntamente comigo, para que você possa, nessa noite, desfrutar dessa graça que se chama perdão, que é um favor imerecido. Então, curva a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento e pedimos que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e nós pedimos, ó Deus, que ela possa impactar os corações que nos ouviram nessa noite e que possa haver, ó Deus, perdão de pecados e cobertura, ó Pai, das nossas iniquidades. Que nós possamos confessar ao Senhor que somos pecadores e que precisamos de Ti. E que possa haver salvação, ó Pai, nessa noite. E que possa haver salvação e arrependimento de pecados nas casas que nos escutam. Deus abençoa cada família dessa igreja. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa perdoar os pecados. É isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.